Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a presença de todos vocês aqui, daqueles que eu ainda não conhecia pessoalmente, daqueles que já conhecia presencialmente, mas tenho a alegria de encontrar em terras portuguesas, de todos os portugueses e portuguesas que estão aqui também prestigiando esse evento. Estou muito feliz de fazer o lançamento do meu livro aqui em Portugal. Agradecer a Eva, da Toro Editora, o esforço de mobilização para conseguirmos estar aqui também. Agradecimento ao pessoal da Travessa, em especial Marília, que deu todo o suporte para nós. E vamos ter uma breve conversa sobre o livro, que as minhas colegas prepararam. Então, vamos começar com a Cristiane. Acho que ela vai colocar algumas questões. Vamos lá, Cris? Só elogio. Assim acho que está bom. Tá bom assim? Me escuta? Então, boa noite a todos. Eu sou Cristiane Whittaker. Muito mais do que colega, eu sou amiga da Michele há mais de 3 décadas. Nós somos contemporâneas de formação em psicologia e nos conhecemos muito logo depois. Portanto, ao longo dessas 3 décadas, dividimos já muitos momentos de muitas alegrias, de muitas conquistas, mas também momentos tristes, infelizes. Enfim, faz parte de uma relação longa, não é? Então, é aquilo que nós podemos definir como amizade mesmo, porque é de baixíssima manutenção, quase nula, porque nós ficamos muito tempo sem nos falar, mas falamos como se... Não precisa nem falar oi, né? E a mesma coisa. Então, é com um prazer imenso e muita honra a minha presença aqui nesse momento, em que muito pouco tempo atrás eu jamais imaginaria, acho que a Michele também, de estar aqui partilhando esse momento de alegria, de poder comentar com a Michele a sua última produção, acho que não é? E porque nós, apesar de mais de 3 décadas de amizade, nós nunca tivemos esse tipo de experiência. Então, é uma honra gigante, porque, além de amiga, é uma profissional brilhante, seríssima, rigorosa, enfim, todas as qualidades que uma profissional pode ter, a Michele tem. Então, eu tenho uma profunda admiração por ela e estou muito mesmo feliz de estar aqui nesse momento e poder comentar um pouquinho esse último livro da Michele. Então, eu começo por dizer que a Michele tem uma grande extensão de produção, acho que todos sabem aqui, de produção acadêmica, de muitas intervenções, e é responsável por inúmeras formações de analistas, que tudo começou na cidade de São Paulo, a nossa cidade, mas hoje já ganha mundos através da rede, né? Então, eu sei que ela já tem muitos pessoas em formação em psicanálise que já estão com um caminho já dado ou estão começando, enfim. E isso é muito importante para a psicanálise, a transmissão da psicanálise e todo o trabalho que ela faz nesse sentido. Então, eu vou fazer um breve comentário a respeito desse livro, porque contém inúmeros méritos, e eu só vou destacar alguns que eu acho assim, um pouco fundamental. Em primeiro lugar, a linguagem. É uma linguagem muito gostosa, porque ela é palatável, porque a Michele tem uma habilidade didática gigante. Então, esse livro, muito mais do que parece ter sido escrito, ele parece ter sido transcrito. A impressão é que dá que nós escutamos a Michele dando uma aula ou falando em algum lugar e alguém transcreveu. Então, por isso, ele tem uma linguagem super acessível. E, nesse sentido, ele tanto serve para aqueles que estão começando os estudos em psicanálise, como os que já têm um meio caminho andado e aqueles que já têm um grande percurso. Então, a linguagem ela é fruto, eu acho, dessa capacidade que ela desenvolveu ao longo da carreira
de ser tão didática. E isso é interessante porque todos os comentários que eu escuto de pessoas, ai, a Michele, nossa, eu assisto os vídeos dela e aprendo muito, ela é muito didática. Então, essa é uma característica comum que as pessoas reconhecem na sua habilidade. E isso é muito importante para a psicanálise, porque a psicanálise ela tem um texto complicado, ela é complicada, ela é complexa, ela pode ser lida em várias camadas, sempre são várias camadas para tudo. Então, essa capacidade de transmissão e não falar lacanês e nem de uma forma muito, digamos, técnica, ela consegue falar português e transmitir com muita facilidade. Então, por isso me veio essa impressão de que parece que o texto é transcrito e não escrito. Em segundo lugar, eu vou destacar, eu vou empregar aqui um verbo que talvez não seja o mais adequado, mas eu não encontrei outro. Que eu penso que esse livro ele corrige, o verbo seria o corrigir, ele corrige determinadas deturpações que eu acho que a transmissão da psicanálise ao longo do tempo foi tendo, e que aqui eu acho que isso fica, se não está muito claro, mas ele está lá. E o que eu estou chamando dessas deturpações? São as deturpações da mistura entre a teoria freudiana e a lacaniana. Então, que eu vou chamar aqui, permitir essa licença mais ou menos culinária de chamar de salada russa, que é o que se faz quando se mistura-se conceitos que, embora tenham o mesmo nome nas duas teorias, se mistura como se fosse uma única coisa, e não é. E esse texto da Michele deixa isso claro. Ela mostra exatamente onde Lacan se inspira em Freud para dizer o que ele tem que dizer, mas não para redizer o que Freud disse em outras palavras. Não é isso. A teoria lacaniana é outra coisa. Então, se a Michele não usa o radicalismo de Edelstein, que é, enfim, atualmente é meu guia teórico, isso está dado nesse texto. Então, é fundamental entender a psicanálise com essa diferença, porque há uma diferença radical. É possível ler de outra forma? É. Enfim, leituras estão aí, mas eu acho que isso está nesse texto, está contido aqui. Se não foi a intenção, acabou por resultar. Então, se a estrutura edipiana, por exemplo, vou pegar só um exemplo, para Freud é uma estrutura de vivência, de experiência, que tem fase, que tem fase oral, fase anal, fase fálica. E em Lacan não se fala disso, não se fala de desenvolvimento, não se fala. Então, a estrutura edipiana para Lacan, e faço uma situação daqui do livro, que implica dizer que estamos no campo estrutural e não narrativo de uma vivência-experiência. Então, nesse sentido, falar de estrutura implica falar da teoria do significante. E teoria do significante é uma teoria que é muito abandonada pelos lacanianos. Isso pelas interlocuções que eu tive ao longo da vida. E, na verdade, eu mesma fui uma que nunca empreguei. Embora a palavra, o termo significante está na boca muito facilmente dos psicanalistas, ela é muito pouco utilizada. E ela é fundamental para a direção do tratamento, ela é fundamental para o método que nós usamos. Então, se nós lermos as duas epígrafes do livro, quem está com o livro aí, que a Michele elegeu para abrir o livro como abertura, lá está dito que a estrutura é do significante. Então, eu chamo a atenção aqui para o título do livro. Neurose, Psicose e Perversão, Lacan e as estruturas clínicas. Estrutura clínica não é estrutura psíquica. E eu me lembro exatamente onde estava, no meu caderno de anotações, lá no meu 3º ano da faculdade de psicologia, nos anos 80, teoria da personalidade, estruturas psíquicas, neurose, psicose e perversão.
E assim eu fui. Assim eu fui porque também era assim que era transmitido e etc. Então, aparelho psíquico em Freud, explicado através da metapsicologia, do ponto de vista dinâmico, tópico, econômico. E aí, enfim, cada ser humano tem o seu aparelho psíquico que funciona assim, assim, assado. Nós passeamos com o nosso aparelho psíquico por aí, com os nossos inconscientes. Em Lacan é outra coisa. Se tem lá uma teoria do significante, é porque o significante em si tem uma estrutura que é preciso ser reconhecida para a prática clínica. E eu acho que é isso que a Michele mostra aqui. Então, se castração, para Freud, parte de uma vivência que tem lá a sua imixção, digamos assim, vou aproveitar um termo do próprio Lacan, na conferência de Baltimore, entre Édipo e a castração. Em Lacan, castração é efeito da linguagem, que é outra coisa, não tem nada a ver com uma experiência de uma criança. Então, eu acho que esse é um dos grandes, porque deve ter muitos outros aqui méritos, mas eu quis destacar esse grande mérito para falar que estrutura ela é necessária na leitura que fazemos das várias camadas daquilo que nós analistas lemos no campo que está delimitado entre analista e analisante, que esse é o campo psicanalítico de Lacan, assim entendo eu, quer dizer, e não é porque eu inventei isso, mas porque eu reaprendi assim. Então, ler essa estrutura, que é muito possível logo nas primeiras sessões, perceber que estrutura é essa que o sujeito da narrativa, da gramática, que está sendo dita, onde ele se localiza, como, por exemplo, na neurose obsessiva, há uma estrutura dividida, há uma estrutura que contempla um conjunto A e conjunto B. A dúvida é justamente no intervalo entre esses dois conjuntos, é onde o sujeito da narrativa do texto clínico está, no intervalo. Então, ele está no ou. Então, e ali que fica situada a problemática, fica situados os sintomas, fica situadas as questões que não são entendidas, porque está nessa estrutura. Isso, por exemplo, isso é na neurose obsessiva. Aí tem a histérica, tem a fóbica, enfim, cada um. Ou seja, se nós conseguimos ler a estrutura que vai implicar na formação sintomática, no fantasma, na relação com o grande outro, que não é ninguém, ou seja, Lacan não fala de pessoa, sujeito não é pessoa, sujeito é efeito de dois significantes, S1, S2, sujeito está representado por esse significante, se ele está representado, ele não está ali, enfim, não há termo em Lacan que funcione sozinho. Portanto, podemos ter essa ideia de que nada é definível em Lacan. Não dá para falar, o que é objeto A? Objeto A é isso. Não dá, porque o objeto A tem relação com o sujeito, porque tem relação com a demanda, porque tem relação com o desejo, os grafos, os matemas. Ou seja, se Lacan buscou todos esses recursos matemáticos, foi para dizer que há uma lógica ali. E se há uma lógica, nós não estamos falando de experiência, nós não estamos falando de ontologia, nós não estamos falando de ser. Nós não estamos falando. Então, eu acho que esse é um grande mérito desse livro, que, apesar de não estar isso escrito didaticamente, mas quando se lê, e se lê com a devida atenção, nota-se isso, que aqui não há mistura entre Freud e Lacan. Então, nesse sentido, eu parabenizo muito a Michele por esse trabalho, por essa contribuição à psicanálise, aos analistas, às suas clínicas e especialmente por falar de estrutura. E é isso. Parabéns, Mi. Queria fazer um comentário, posso? Queria agradecer muito sua leitura, Cris. É isso, temos uma longa história juntas, uma amizade antiga que passa pela psicanálise, passa pelo seu desejo de migrar, né, pela sua vinda para Portugal. Então é uma alegria dupla poder estar aqui, né, compartilhar essa conversa com portugueses, com brasileiros.
E gostei muito da sua leitura, queria fazer um comentário sobre a ideia da transcrição, achei bonita a sensibilidade que você teve para isso. Quem faz os meus grupos, e nós somos colegas, né? A Cris não participa dos meus grupos, mas em geral tem essa impressão de estar me acompanhando nos grupos, né? De uma certa forma, o trabalho é um trabalho de transcrição. Eu tive o tempo todo como interlocutores os meus grupos de estudos. Né? Achei bonito isso que você disse, gostei muito. E esse outro ponto que você destaca, né, que eu acho que é fundamental, quer dizer, Lacan não é sem Freud, mas Lacan não é Freud, os dois autores não se confundem. Então, essa separação, mas ao mesmo tempo essa conversa que eu quis manter no livro, que tem a ver com a minha história com Alejo, para quem o livro foi dedicado. Eu comecei a estudar psicanálise lendo Freud com um lacaniano, então isso está na história do livro. Eu agradeço muito sua leitura. Obrigada. Só para contar também, eu tive um Alejo na minha vida, que muito infelizmente faleceu muito precocemente, mas é idêntico. Eu fiz um grupo de estudo gigante com o Walter Apolinário, que era um lacaniano, mas ele falava, sem Lacan, nós vamos ler Freud, muito Freud. Aí, depois, no 4º ano de grupo, que não entrou ninguém, nem saiu ninguém durante 4 anos, nós começamos a ler Lacan. Então, também fiquei feliz, porque eu também dediquei meu mestrado a ele, já em memória, mas, enfim. E eu lembro do Alejo, porque eu acabei entrando no grupo do Alejo com vocês só um pouquinho, foi antes de acabar. Enfim, tá na nossa história. Saudade está na nossa história, enfim, faz parte de nosso percurso. Então, passar a palavra para a Fernanda. Eu vou fazer a função. Vai fazer a função no microfone. Tá bom aqui? Sim. Eu também estou muito feliz, emocionada e honrada de estar aqui nesse lugar para comentar esse livro precioso da psicanálise brasileira. Vou contar para vocês uma coisa, porque lá no lançamento de São Paulo, o Christian andou contando uns segredos da Michelle. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estive no Brasil em agosto, visitando, né? E nós fomos assistir o Céu da Língua. E a Michelle estava na revisão finalíssima do livro, antes de mandar o livro ser publicado. E eu, do lado dela, e ela na revisão do livro, e eu estava louca para ler o livro, não é? Vocês podem imaginar. Mas me aguentei. Fomos assistir no Rio de Janeiro. Na volta, eu estava ao lado dela e falei assim, Michelle, pensa numa coisa, eu vou voltar para Portugal. O livro vai ser lançado. Eu vou ter que esperar... eu vou ler o livro depois de todo mundo, já vai ter lido o livro. Eu acho que ela ficou tocada com isso. Terminei minhas férias, ela falou, tá bom. Um dia antes de eu vir embora, ela me liga e diz assim, vamos tomar um chá, vou te dar o livro. Oba, que delícia. Aí eu vou contar para vocês o que eu recebi. Eu recebi aquela cópia espiralada, com capa transparente, que o Christian comentou, sim, que não era uma xerox, mas era uma cópia, não é? Bom, mas fiquei muito feliz e li o livro. Viu, Eva, você tem que tomar cuidado porque ela retorna às origens. Porque essa capa está, para quem não conhece a história, na origem da Toro. Exato. E eu acho que é isso. Esse é um livro que fala de origens, de inícios, de não cronologia, acho... Por isso que eu estou retomando alguma coisa, acho que ela retoma o livro da Toro no último lançamento, enfim, né? Essa brincadeira que eu quis fazer aqui. Bom, com essa sorte eu li o livro já mais de uma vez, fiz uma resenha que eu estou com muita vontade de publicar, e já comentei com a Michelle sobre essa leitura que eu fiz, mas hoje eu tenho vontade de falar para ela outras coisas, né? Que não estão na resenha, até porque a resenha eu já te contei. Então, recortei uma outra coisa. Acho que esse livro tem muitas coisas para a gente recortar. A gente vai ter muito tempo para falar sobre ele. Quero falar nos meus grupos, acho que ela também vai falar no dela. Nós todos aqui vamos ler certamente mais de uma vez. Vou me orientar aqui pelo meu escrito, porque a gente combinou de não passar muito tempo, que nós somos 3, né? Então, vou me organizar por aqui. Bom, na minha leitura,
esse livro é um ensino e uma transmissão. É ensino quando coloca insignos, ou seja, quando oferece clareza conceitual dos conhecimentos lacanianos, sem perder rigor teórico. É ensino quando explicita com clareza as diferentes formas de desejar, de gozar, de se angustiar e de se relacionar com o outro em cada estrutura. Quando ilumina a neurose como estrutura da questão, quando faz as distinções de forma precisa dos tipos de desejo, insatisfeito na histeria, prevenido na fobia, impossível na neurose obsessiva. Quando apresenta o ser da necessidade, relacionando-o a um tempo mítico, paradisíaco, e revela a lógica temporal lacaniana de retroação, tão importante na nossa clínica. E faz isso sem saturar. O livro da Michele, ele não obtura, ele não fecha, sustenta uma suspensão. E por isso é também uma transmissão. É uma transmissão quando começa fazendo uma dedicatória para o Alejo, que era um psicanalista icônico na formação dos lacanianos todos, muitos deles, né? Eu tive a sorte de estar nos grupos do Alejo no final da vida dele. Eu tive com ele, ele transmitiu até muito pouco tempo antes de falecer. Foi um lacaniano que foi até o fim transmitindo. É de arrepiar, assim, né? Eu li o contato. Ele e o contar. Ele foi mesmo uma semana antes, muito próximo mesmo. E é uma transmissão não como missão missionária, ela não é uma missionária, né? É uma transmissão por proximidade. E aí eu me lembro do Rinaldo Voltolini, que também é um lacaniano importante na minha formação. Ele faz uma aproximação simples e muito bonitinha. Transmissão como a de um vírus. A gente não pega a gripe porque alguém ensina pra gente. A gente pega a gripe porque ficou muito perto da pessoa que está com gripe. E a psicanálise se transmite assim também, por proximidade. Tem uma frase no Aturdito que a Michele adora e eu também adoro. Eu falo uma coisinha diferente dela, mas hoje eu vou falar direitinho. Que se diga, fique esquecido, por trás do que se diz, no que se ouve. O analista escuta aí o que o sujeito não sabe que disse. Não para o sujeito se dar conta do que disse, como muitas vezes a gente escuta esse equívoco, né? Mas para fazer outra coisa. Essa formulação indica o ponto exato onde a escuta analítica opera. Não no sentido do dito, mas no resto de dizer. Aquilo que, ao ser dito, se perde, e ao se perder, deixa um resto. Ao deixar um resto, abre. E assim como um analista pode ocupar um lugar de sujeito suposto saber, em vez de encarná-lo como um lugar vazio, um livro também pode fazer o mesmo, desocupando seus leitores da dor e da delícia de sustentar perguntas e produzir novos saberes e conhecimentos. A leitura que eu faço desse livro me diz exatamente o contrário. O livro mantém viva a tensão entre conhecimento e saber, preservando a falta como fonte pulsante de criação. Porque a escrita também é resto. Resto de dizer, resto de experiência, resto do que não pode ser simbolizado pela via, senão pela via da letra. Escrever sobre a clínica é reinscrever o inconsciente, não para fechá-lo em teoria, mas para deixá-lo falar de outro modo. É isso que eu reconheço aqui nesse livro, Mi. Você transmite pela escuta, pela experiência, pelo seu pensamento em ato. O teu livro encontra na escrita a própria ética da escuta, uma escuta que sustenta um desejo, que não visa o bem, nem a adaptação, mas a experiência, a emergência, uma criação. Nesse sentido, ética, transmissão e escrita formam o circuito da psicanálise que encarna esse livro. Uma escuta que produz escrita,
Uma escrita que causa desejo, um desejo que convida o leitor à criação. Como se diz aqui em Portugal, esse livro sabe bem. Eu acordo todos os dias e eu escuto sujeitos, analistas analisando, como muitos de vocês aqui também. Leio livros de psicanálise, faço os meus grupos, discuto teoria, prática, e esse livro tem aquilo que vai ser assim fundamental para o nosso dia a dia na clínica. Especialmente por uma coisa que a Cris comenta, e eu também vou dizer, acho que o Christian também falou, é uma espinha dorsal do livro, que é uma desconfusão. É um livro que esclarece equívocos conceituais, uma série deles. Vou falar 2 ou 3 aqui daqueles que a gente se depara todo santo dia na clínica. Fenômeno não determina a estrutura. As manifestações típicas de uma estrutura não fazem diagnóstico estrutural. No Brasil a gente fala, mandurinha não faz verão. A sedução não é apenas da histeria, o controle não é exclusivo da neurose obsessiva e os medos não são apenas dos fóbicos. Os diagnósticos psiquiátricos, por sua vez, não nos servem de bússola para nós psicanalistas. Não temos nada para fazer com o diagnóstico de TOD. Até brinco que a gente pode fazer no TOD, né? Mas temos a fazer se a gente compreende que ali pode ter uma saída sintomática neurótica de um sujeito. A síndrome do pânico, na escuta psicanalítica, pode revelar uma suspensão do sujeito, como a Michelle põe no livro, tal como encontramos na fobia. Isso sim nos dá pistas para trabalhar. Chegamos no autismo, que tem sido uma discussão frequente da gente. Autismo como um estado, pasmem, da neurose. Uhum. Pois é, a gente pode... Por isso que eu falei, é melhor parar, porque senão a gente fica aqui falando vamos até embora. Amanhã. Eu já vou terminar, Cris. Bom, em tempos de fenômenos clínicos cada vez mais complexos e intensos, um livro que articula teoria e clínica sem perder a ética da escuta é precioso. É ferramenta para trabalho nosso do dia a dia. Seguimos nós, psicanalistas, na tarefa, por vezes solitária, muitas vezes silenciosa, de buscar o que há para além. E esse livro com certeza nos lembra, com firmeza e beleza, que nós não estamos sozinhos nessa travessia. Está muito emocionante isso aqui, gente. Fernanda, além de uma psicanalista, uma colega e uma amiga querida, tem, como eu, a paixão pela transmissão, né? Dividimos essa paixão, que é um desafio constante, diário, e te agradeço muito a leitura, Fê, muito linda, ficou emocionada, não sei se vou conseguir dizer mais que isso. Muito obrigada pela leitura. Vou passar agora para a Carla. Então, não percebi? Se apresenta para gente. Tá bom. O meu nome é Carla Albano, eu cheguei à Michelle através do online, portanto as coisas boas que o online trouxe, foi a partir do online que comecei a estudar com a Michelle. A Michelle é o meu alejo. E eu também engripei, mas foi da Michelle, pronto. Engripei. Micheleriana. É outro tipo de doença. Boa, da boa. Esta não é para curar. Bom, e então, também é uma honra estar aqui, não só com a Michelle, mas nesta livraria, que é uma das minhas favoritas da nossa cidade de Lisboa, e poder apresentar este livro, Lá Quem, as estruturas clínicas de neurose, psicose e perversão, que a querida Michelle nos presenteou, e fazê-lo na sua presença em pessoa, no meu caso é ainda mais especial, já nos tínhamos encontrado, mas é muito diferente, não é, quando estamos em pessoa. Michelle,
Estou aqui perdida, aqui estas coisas das tecnologias. Eu bem queria ter impresso isto em papel e esta coisa desaparece e tenho que segurar no micro ao mesmo tempo. Não, agora, Michel. Bom, ia começar se calhar por causa dos grupos. Eu faço vários grupos com a Michel já há bastante tempo, já entrei num, saio de outro, portanto vamos rolando. E este livro foi tão desejado. A falta que todos marcávamos nas falas dos seus grupos, Michel. Quantas vezes algum colega dizia, eu sei que estão aqui colegas que estão em alguns grupos comigo, e alguns colegas diziam, Michel, e as estruturas clínicas? Ou, precisamos de um livro sobre estruturas, Michel. E agora podemos dizer, como também já aconteceu na semana passada, uma colega dizia, está aqui no seu livro, estou a lê-la, Michel, estou a ler. E hoje já podemos dizer que estamos a ler a Michel. Quer dizer, a ler a Michel sobre as estruturas, porque livros não faltam à Michel. A Michel é conhecida e reconhecida pelo seu trabalho rigoroso sobre a constituição do sujeito, pela prática clínica lacaniana, e quem estuda com ela pode confirmar pela marcação da posição subjetiva do sujeito, uma das suas marcas fundamentais enquanto psicanalista. Neste seu novo livro, a Michel apresenta-nos o ensino de Lacan do ponto de vista da estrutura clínica, retomando os conceitos fundamentais da neurose, da psicose e da perversão, mostrando a relevância destes conceitos para a psicanálise contemporânea. A meu ver, e à semelhança do retorno a Freud de Lacan, a partir do qual Lacan faz uma releitura da obra freudiana, neste livro eu acho que a Michel retorna a Lacan e faz uma releitura da obra lacaniana numa perspectiva estruturalista. Toma-se como ponto de partida que para Lacan o essencial não é apenas descrever os sintomas ou fiar-se nos fenómenos, mas compreender a estrutura que os sustenta, ou seja, a lógica do funcionamento estrutural do sujeito no campo do inconsciente. O livro, portanto, convida-nos a retomar a noção da estrutura como um eixo que organiza a escuta clínica, articulando 3 conceitos fundamentais, e eu vou tentar dizê-los na sua língua original, que é outra das insistências da nossa Michel, tendo em conta os ardilosos desafios das traduções. São eles o recalque, Verteilung, é o possível, que estrutura a neurose, a foroclusão, Verwerfung, que caracteriza a psicose, e a negação, Verleugnung, presente na perversão. Estes mecanismos não são simples categorias diagnósticas, mas formas de inscrição do sujeito na linguagem e no desejo, e como isso orienta o nosso trabalho clínico. Ao longo dos anos em que tenho estudado com a Michel, entre o oceano, claro, nos seus mais diversos grupos de estudo, fui acompanhando a construção deste livro e a formalização cuidada da sua proposta estrutural lacaniana para a clínica psicanalítica. Proposta essa também para nós psicanalistas, que com ela somos desafiados a repensar a forma como conduzimos a nossa clínica e escutamos os sujeitos que nos procuram. A forma simples, como todas acho que temos referenciado, a forma simples como a Michel nos faz assimilar a importância da leitura estrutural em Lacan, mostrando que não se trata de uma classificação fechada, mas de um modo de articulação simbólica do sujeito com o grande outro. Reconhecer a estrutura é uma forma de situar a posição do sujeito em relação à linguagem e à falta, o que tem um efeito direto na escuta analítica e, consequentemente, na construção da direção do tratamento. O mérito deste livro é articular as distinções entre as 3 estruturas clássicas, a neurose, a psicose e a perversão, sem reduzi-las a classificações rígidas e mostrar como o analista pode recorrer-lhes estruturalmente de modo a conduzir um manejo clínico. Além disso, a Michel concede-nos sempre um privilégio, o privilégio de fazer acompanhar as suas reflexões com indicações de filmes ilustrativos da teoria. Sempre. E isto prende-se com o esforço natural da Michel em decantar a complexidade lacaniana. Como irão perceber ao ler este livro, a Michel traz-nos uma reflexão sobre a atualidade das estruturas clínicas. Como pensar a psicanálise hoje, diante das transformações culturais,
das exigências de eficiência e dos supostos novos modos de sofrimento. Eu diria, pensá-la a psicanálise, exatamente como ontem, como hoje e ou como amanhã se pensará. Digo isto porque mesmo que os fenómenos mudem, as estruturas clínicas continuam sendo uma bússola teórica estável para o trabalho analítico. Trata-se de uma atemporalidade conceptual que assegura o rigor da clínica psicanalítica. Compreender a estrutura não é rotular o sujeito, mas antes abrir um caminho para o escutar na sua singularidade. E isso é transversal ao tempo. Lacan, as estruturas clínicas, é um livro sólido e revolucionário. Por um lado, combina rigor teórico e clareza didática, e por outro, propõe uma forma de se fazer uma psicanálise revolucionária, sim, face ao que em geral se pratica, sobretudo em Portugal. Para mim, a leitura deste livro é de facto essencial. É uma oportunidade de retomar conceitos fundamentais da psicanálise e perceber como eles continuam atuais, especialmente quando se trata de pensar o sujeito contemporâneo. Agradeço-lhe, Michel, pela contribuição valiosa e pela clareza com que transmite o seu pensamento lacaniano e espero que esta obra inspire novas reflexões e diálogos sobre a prática psicanalítica. Obrigada. Obrigada, Carla, pelos seus comentários. O desafio da transmissão, né? Quem se dedica a escrever, como eu já fiz esse comentário no outro lançamento, vou voltar para ele. Eu escrevo por desespero, por uma insistência na importância dos conceitos e na importância da transmissão desses conceitos para fundamentar a clínica, né? E hoje eu tenho a alegria de estar, né, ao lado de 3 colegas que conseguem também aprender não só o texto, mas a Carla, que eu conheço há menos tempo, né, temos aí um contato há menos tempo, mas um contato importante nos grupos de estudos, né, que são né, a grande parceria, não só para a transmissão, mas para o meu pensamento clínico também, de diálogo, de interlocução. Eu não seria quem eu sou como psicanalista sem os grupos. Então, para mim tem sido uma alegria muito grande, né? Essa é uma das qualidades do online, essa possibilidade de ampliar territórios e de democratizar o pensamento, né? Eu fico sempre muito feliz de saber que as pessoas assistem meus vídeos e aprendem com os meus vídeos. Esse esforço de transmissão, ele tem se espalhado e foi uma alegria muito grande que eu vi isso começar a se espalhar aqui em Portugal, em Lisboa e nas cidades próximas, e os colegas portugueses e brasileiros que residem aqui interessados na psicanálise. Eu vejo que é um trabalho grande que vocês têm pela frente, né, de fazer da psicanálise uma teoria sólida e mostrar quanto trabalho pode ser feito e como a clínica psicanalítica tem efeitos muito impressionantes, e vejo que isso ainda está começando a ganhar força aqui em Portugal e fico muito feliz de poder contribuir. E então agradeço seus comentários, Carla, e a sua presença nos grupos e a presença também das outros participantes aqui, né, que estão aqui presentes. Obrigada a todo mundo, gente.